De volta para o segundo tempo aqui do nosso Farol de Limeira, sempre agradecendo a sua sintonia, a sua audiência. Vamos agora bater um papo com a personal trainer Leilani de Paula aqui no nosso programa. Leilani, mais uma vez, seja muito bem-vinda aqui no Farol. Bom dia, tudo bem? Saudade do Tudo. farol, viu? Semana passada não apareci, né? Você estava trabalhando muito a semana passada, isso é bom, né, Leilani? Trabalhei bastante, graças a Deus. Como sempre, como sempre. É isso aí. Elani, queria propor um assunto que não é que ele é correlacionado com a sua área, que diz respeito aos horários de alimentação. Mas como você fala sempre sobre uma vida saudável, o que as pessoas devem, dicas, né, fornecendo dicas e orientações sobre o nosso bem-estar, queria te falar sobre isso também. Uma espécie de crononutrição, né? Ou seja, você obedecer a sua rotina diária para você se alimentar e alimentar bem. Você acha que isso realmente interfere, inclusive na questão de peso das pessoas? O que você tem a dizer? Sim, interfere, porque nós temos um organismo muito lógico, muito bem arquitetado, né? O Criador fez exatamente, perfeitamente ali para funcionar com seus hormônios sendo liberados logo pela manhã, os seus picos do cortisol, da insulina. Então, nós temos ali o despertar do corpo com os hormônios responsáveis para que você tenha já o seu dia mais ativo, e no decorrer ali do entardecer já vai diminuindo isso e liberando o quê? A melatonina, para que você possa também diminuir o seu ritmo. Então, se a gente observar esse ciclo, tá? Se respeitar esse ciclo circadiano, se você tiver uma boa noite de sono, como eu falo muito sobre o sono reparador, os seus hormônios vão estar respondendo exatamente como foi criado para funcionar, certo? Então, isso daí vai otimizar muito a sua energia, a sua disposição logo pela manhã. Por isso que a gente orienta assim, logo pela manhã já abre a janela e olhe para o céu, para a luz, que é muito importante, para que você o corpo entenda, o seu cérebro, para que você receba essa luz e o cortisol já seja acionado, para que o corpo entenda que você vai levantar e precisa de energia. Por isso que as pessoas às vezes ficam muito tempo com aquela janela blackout, e às vezes o nascer do sol já aconteceu e você está lá naquele quarto escuro e você não recebeu essa luz, e isso dificulta o teu organismo de saber que lá fora o sol já nasceu. Então, que já está no momento de despertar. Por quê? Porque você não está recebendo essa luz. Por isso que é importante você evitar também essas janelas, essas cortinas blackout e receber essa luz. Ao passo que vai amanhecendo, o seu corpo já vai sentindo essa luminosidade do quarto. Recomenda-se que a gente possa dormir também com a janela um pouco aberta para que você sinta essa luz. O corpo já vai sentindo, já vai produzindo esses hormônios, já vai ativando o teu corpo. Eu oriento os alunos a treinar um exercício mais intenso logo pela manhã também, para que você já comece o seu dia direito, né? Então, isso já vai te dar maior disposição para realizar outras tarefas. Então, se você já começa curtindo a blackout, já não acorda com aquela luz, tudo no escuro, tudo isso dificulta esse processo desses hormônios. Então é interessante você realmente observar como foi criada essa nossa máquina, né? Para que a gente possa ter mais estímulo de manhã e ao entardecer já ir diminuindo o seu ritmo para também praticar a higiene do sono, porque daí 7 horas da noite não é o horário de você começar a pensar numa ingestão calórica muito alta, por isso que recomenda-se uma ingestão menor no jantar, para que você não vai metabolizar isso dormindo. Então é melhor que você coma menos. Então tudo isso é uma orientação que a gente faz. Não é só para a pessoa que quer emagrecer, mas isso também faz com que você tenha um organismo mais otimizado, a questão energética também, e as questões enzimáticas, metabólicas, hormonais, para que você tenha um bom funcionamento da sua saúde como um todo e possa dormir bem, porque duvido muito que uma pessoa que coma muito lá para as 8, 9 horas da noite vá dormir bem. Você vai estar em processo digestivo, você atrapalha toda essa produção hormonal, enzimática, porque você vai ter que fazer um trabalho muito intenso
digestivo ali no momento que você deveria estar reparando o teu corpo, fazendo toda a síntese proteica, a liberação do GH. Então ali você está dando um pico de insulina muito alto para fazer a digestão daquela refeição pesada, daí você vai ter sonhos. Então tudo isso nós não orientamos. Então o que seria interessante? Você entender como funciona o corpo em relação a esses hormônios, onde eu tenho mais disposição para treinar, e usar isso a seu favor para contribuir também para a sua saúde, né, Roberto? Você fala muito de hormônios, Leilani, e eu queria investigar isso um pouco mais. Tem como a gente saber como estão os nossos hormônios e mais ainda, se isso vale para homens e mulheres com o mesmo peso, Leilani? Sim, independente do peso, porque o peso não é um indicativo que eu falo, ó, tá precisando, tá com baixo hormônio ou não. Então a gente precisa entender, fazer um bom check-up. Eu sempre oriento os alunos a procurar por um geriatra, procurar por um médico que possa fazer uma bateria de exames para que você possa mensurar tudo isso. Uma nutricionista funcional também vai pedir os exames para entender como que está a serotonina, como é que está o T3, T4, todos os hormônios que regulam o nosso corpo. O cortisol em excesso, ele acaba fazendo com que você engorde e que você perca massa magra. Então é importante que você faça, sim, exames pelo menos uma vez por ano. Eu costumo falar em 2 vezes por ano, mas pelo menos uma vez por ano, fazer uma bateria de exame para saber como é que está essa questão metabólica mesmo, tá? Então, muitas vezes você está ali, não está conseguindo emagrecer, então você precisa investigar mais a fundo. E em alguns casos, Roberto, tem que entrar com algum hormônio, sim, por quê? Porque às vezes a testosterona da mulher está muito baixa, então daí isso vai interferir muito na questão da massa muscular, muito na queda do cabelo, da unha. Então, mas é lógico que não posso fazer um uso indiscriminado desses anabólicos. Eu preciso ter uma orientação médica para que isso não seja desfavorável à minha saúde. Porque o que acontece? Às vezes as mulheres querem tomar anabólicos para ficar muito forte, para ficar treinar com muito peso na academia, começam a usar isso de uma maneira muito desacerbada, tá? Então daí começa o quê? Ter várias disfunções em seus hormônios, principalmente os hormônios femininos. Então é importante que você tenha um acompanhamento para que você veja a real necessidade de estar anabolizando, usando alguns hormônios aí a teu favor, a favor da saúde, tá? Esclarecer, quando eu estava me referindo ao peso, não é o peso corpóreo, né? Mas é o peso de tudo Peso da isso entre academia, você homens, fala? entre homens e mulheres, né? Pesa mais para as mulheres, então, isso, né? Ou seja, essa questão hormonal. Sim, as mulheres, às vezes, o uso indiscriminado de alguns hormônios, principalmente dentro da academia, as mulheres acabam não menstruando mais, atrapalha muito se ela tem a pretensão de ser mãe. Então, às vezes, elas vão se empolgando no uso indiscriminado do uso desses hormônios para treinamento, para desenvolver um físico, ou então, se elas são atletas que querem alta performance, elas tomaram isso como um objetivo de vida, ok. Mas é importante que você não perca a mão nisso, porque eu já conheci mulheres que realmente elas depois não conseguiam engravidar com facilidade, porque houve sim um bom tempo da vida dela com ciclos muito altos de hormônios. Eu não sou contra o uso de anabólicos quando é recomendado para a saúde em baixas doses, porque realmente a mulher está precisando naquela fase da vida dela. Mas eu volto a dizer, tudo isso tem que ter um bom check-up para saber qual é a predisposição daquele corpo em questão ao câncer também. Então, tem que fazer alguns exames e estar na mão de médicos conscientes para fazer a prescrição disso que esteja favorável à saúde. E não só pensando no estético, em ficar forte. Porque as mulheres, às vezes, entram nessa onda, né, de academia, de só o estético, e coloca aí em risco a sua saúde de uma maneira negligente. Então, eu falo que eu não sou contra ao uso, porque em alguns momentos, sim, é necessário, mas tem que ter um equilíbrio entre o estético e a saúde.
Tá bom, tá bom. Antes da gente encerrar, uma última pergunta só, que agora me deu uma curiosidade. Isso em alguma medida interfere também no nosso, no nosso humor, na nossa disposição diária, Leilani? Sim, quando a gente está com alguma alteração hormonal, ou excesso ou menos, isso também entra ali, às vezes você entra até num processo assim meio depressivo, ou então muito irritado, então precisa, por isso que tem que tomar cuidado com esse uso indiscriminado, tá? Mas pode alterar sim o seu humor. Então a gente precisa realmente estar fazendo isso com cautela e prescrição de um bom médico, tá? Não façam isso aleatoriamente. Façam o exame para saber se realmente há necessidade de estar fazendo aí, administrar esse tipo de hormônio dentro do seu organismo, tá? Se realmente há uma necessidade. Perfeito. E olha que não tem nada combinado, hein? Imagine se fosse. Muito Você não bem. combina nada comigo. Eu falo, É ai meu Deus, verdade. o que que vem hoje? Tá bom. Mas Não, é tá isso, ótimo. porque eu vejo que muitas mulheres ficam assim, ó, ai, eu não vou tomar o hormônio porque o hormônio dá câncer. Assim, tem um certo radicalismo de falar, não quero, não vou tomar, não tomo nada. E homens também, tem uns homens assim, não, Deus que me livre, eu não vou tomar nada disso. Mas em alguns momentos da vida, nós estamos percebendo que aquele organismo está precisando de algo, e às vezes está com baixo hormônio também. Então, não estou falando que precisa tomar, é que tem aquela famosa história, né, do, ai, vou tomar bomba. Então, essa coisa, assim, o cara toma bomba. Então, assim, vê um cara forte já fala, o cara toma bomba, já existe o julgamento. E nem sempre, gente, nem sempre. Eu conheço homens na academia que têm corpo ali treinado e nunca tomaram um anabolizante. Então, existe sim o que toma, o que não toma, mas não dá para você bater o olho e falar, ah, esse toma, aquele não toma. Então, é um julgamento ali desnecessário, tá? Perfeito. Mas o que eu falo é que não dá, não precisa ser radical e você precisa entender que ninguém vai dar uma bomba para você. Mas em algum momento da sua vida, você pode estar precisando sim de um auxílio ali de um hormônio. Então é importante averiguar isso, porque às vezes o homem está perdendo performance sexual, então existe um momento da vida dele que ele está com baixo hormônio, tem que averiguar essa testosterona. A mulher também tem uma produção diminuída, claro, da testosterona, mas em algum momento da vida, às vezes, ela está muito baixo, e aquilo está fazendo com que ela está perdendo ali, ela está com problemas ali hormonais, perdendo a questão do colágeno da pele, do cabelo, da unha. Então, às vezes, um pouquinho daquela dosagem manipulada, orientada por médico, vai fazer muita diferença na vida sexual, no treinamento físico, na estética, né? Então, nós precisamos ser o quê? Coerentes, tá? E procurar profissionais competentes. E não fazer disso uma coisa assim, ah, eu vou lá, vou mandar manipular, e porque fulana tomou, então deu certo para ela, dá certo para mim. Lembrando que cada organismo é um, cada pessoa tem o seu histórico, tá? E nós temos a individualidade biológica, então é importante avaliar a necessidade desse organismo para não colocar em risco. Então, mas eu falo mais uma vez, não sou contra ao uso quando ele é pertinente, quando realmente há uma necessidade. Mas nada em excesso é bom. Sempre manter o caminho do meio ali do equilíbrio, tá? Perfeito, Lenani. Valeu, valeu. Mais uma vez, muitíssimo obrigado aí pelas suas observações, sempre muito ricas. Te desejo uma ótima terça-feira. Até quinta, Lenani. Muito obrigado. Até quinta. Beijo a todos.